sexuais o que temos é o relato. É claro, aí tá, mas aí mas fulana mentiu. Aquele relato era mentiroso. Ok, tipo, existe na vida, as pessoas podem mentir por qualquer coisa. Mas isso não pode inviabilizar o valor do relato de uma mulher que sofre uma violência dessa. Ainda mais você vai somando, né? 1, 2, 3, 4, 5. Até quando vão dizer que elas estão mentindo? Ele diz até hoje. Foram 200 relatos e ele diz até hoje que elas estão mentindo. Então, assim, E isso das contradições é muito interessante, porque você estava falando da Glória, que é a personagem que a gente mais adorava também, e como é difícil e como é interessante fazer, porque é mais fácil e é um caminho natural, porque ele realmente fez coisas horrorosas, essas mulheres realmente têm razão. Então, no caminho do que a gente fala de justiça, né, isso é um caminho a percorrer no sentido de clarear para que se enxergue algo que a gente tanto almeja, que é a justiça. Mas na construção dos personagens, que se tornam mais misteriosamente interessantes, quando a gente vai para uma personagem como a mulher dele, né, e aí a gente está falando de vários tipos de permissividade que também se aplicam para essa rede de estrutura que fez com que uma história icônica dessa pudesse chegar ao ponto que chegou. O que interessava para a gente não era a história, todo mundo já sabia, a gente não entendia era como é que a rede social se estrutura a ponto de uma coisa dessa chegar ao ponto que chega. A gente fala qual é o suporte que ele tem em casa, qual é o suporte de valores que ele tem em casa. Então, se você tem uma mulher que bota um detetive atrás de você, uma mulher que é condescendente com seus casos extraconjugais, porque ela acha que tudo bem, a homem é assim mesmo, isso ou pode, não, ou porque não consegue sair, não consegue sair. Situação. Em nome de uma família, tem muito uma coisa, né, da família, tá ali, uma família estabelecida, nobre, a gente não pode acusar essa mulher. Mulher. Tem uma fachada, né? Acusar essa mulher, a gente tá ali pra fazer uma rede, a gente não é testemunha de acusação, né? O dramaturgo não é testemunha. Não, todo o percurso até a gente chegar na morte dela ali, nossa, foi um sofrimento essa também. mulher é uma vítima também. Totalmente, Sim, ela é uma vítima dele. Ela é uma vítima dele. Sim, quando você contrata detetives para ir atrás e a família mesmo, depois eles fotografam, devolvem para você a foto e você não faz nada para quem você quer a foto. E ele foi execrado aí pelos filhos depois, assim, publicamente. Isso virou uma briga pública, inclusive, e de alguma forma eles responsabilizam pela morte da mãe, porque realmente era uma tormenta aquilo. Assim, agora, considerando que o movimento Me Too veio em 2017, né, é impressionante perceber agora, né, um distanciamento do momento em que essas denúncias aconteceram, as cadeias de acontecimentos, né? Aí veio João de Deus, né? Vários estudos dizem que esse caso dessas mulheres é um caso assim, é um marco, porque elas estiveram na fronteira, assim, na fronteira de um somatório de grupos feministas que já vem vindo há muitos anos e com a convergência encruzilhada da chegada da tecnologia. Então, realmente, o caso delas é um marco. A partir dali... Uma frase que eu li essa semana de uma advogada chamada Samantha Corbin, que é a advogada americana que passou a defender as atrizes lá de Hollywood, aquela história, e falou muito sobre esse caso. E ela falou uma frase impressionante, ela falou, uma denúncia dessa, quando aparece, é como se fosse uma barata no chão. Não tem só uma. Abre a parede que vai estar cheio, né? Quer dizer, dos relatos da sentença, elas dizem isso. Vai. Eu achava que eu era um nada. Elas falam assim, quando você é uma mulher dizendo, eu achava que eu era um nada. Ele era o poderoso, ele tão sempre famoso. tinha ele aqui nesse tamanho e elas aqui, então ninguém vai... nada. Eu acho silencioso, curiosa de assédio. O que acontece é que a vítima fica envergonhada. Sim. É a vítima que fica mal, de vergonha, e o outro não. E aí eu acho que vocês falaram uma coisa aí que tem muito a ver com sexualidade. Como a gente tem uma sexualidade velada e se sente culpada por isso, você não pode expor qualquer coisa que aconteça. E aí como é que a gente desmonta essa rede, porque eu não sei qual é o momento de virada delas para falar, não, eu vou dizer também, eu vou revelar também. E tem mais uma... Eu, gente, eu ouvi várias pessoas dizendo que não, que tinha gente inventando, que não é verdade. Claro, várias pessoas. E você sabe que antes de aparecer o João de Deus, eu cheguei a propor, eu falei, a gente devia fazer uma segunda temporada com o líder religioso. Eu não estava falando do João de Deus porque eu não o conheci, nunca fui lá.
Mas assim, tinha aparecido Prembaba, tinha aparecido, eu comecei a ver vários, tem um cara no sul, que tinha não sei o quê. Histórias que vai todo mundo dando uma. Eu falei assim, a gente devia fazer de um líder religioso. Aí, um mês depois, apareceu o João A história do João de Deus. O que você queria falar alguma coisa? Só, eu acho que tem um link também que a gente pode fazer, que o nível socioeconômico dessas clientes não era o das mulheres desacreditadas facilmente na sociedade que a gente vive, porque normalmente a mulher vítima de estupro é negra, pobre, favelada, e ninguém vai ouvir mesmo. Sim. Ainda vai dizer que ela estava com uma roupa curta, que ela deu condição. Essas mulheres têm eu acho, duas colocações que a gente devia pensar. Uma, elas, por estarem nesse nível, deveriam ser mais ouvidas, e não foram. E não foram, mesmo Isso assim. prova o quanto a palavra de uma contra o outro Sim. não existe. Não tem força a palavra feminina. Sim. E a outra, um maior nível de vergonha de chegar e dar a cara para bater. Sim, exatamente. Que ela tem Você mais a perder. está dentro de uma sociedade ali, você vai o quê? Você chegar na frente do seu marido. E se você fala, o seu marido vai fazer o quê? A gente Isso. vai publicamente confrontar esse médico e ela vai ter que publicamente dizer alguma coisa. Isso vai sair no jornal, não sei o quê. Era. Isso tá nas cenas, assim, porque a gente pôs em conversa com advogados, isso eram coisas assim, que na pesquisa aparecia. O advogado me aconselhou a não fazer nada não, você já conseguiu o filho, melhor fica quieto, deixa isso pra lá. Então aí a gente falou, essa cena é uma cena imperdível. Você se aconselha com um advogado, o advogado deixa pra lá, porque realmente você já não tá grávida. Tem muito então, a perder. Então deixa pra lá. Então, tipo assim, já tem, vai ficar agora remoendo esse negócio, não sei o quê. Sim. E aí você tá com a dúvida se aquele filho é teu, né? Se aquele filho é do seu marido, né? E aí você faz o quê com essa manga, com esse caroço que mora dentro de você, vai te definhando pro resto da vida. Então, se, assim, isso é uma cena? Isso é uma puta de uma cena. Sabemos que sim, porque você tá, aí você traz uma natureza de conflito que é muito interessante. A personagem que é a mais, né, a gente vai dizer, sei lá, mais corajosa que todas são, mas a Daiane, que é a que grita, né, ela não tinha dinheiro, que era secretária, ela não tinha dinheiro para os filhos comerem. Assim, e o marido começa a dizer, olha só, a gente está em dificuldade, os caras ofereceram o dobro para você ficar de boca calada. Quando você te oferece o dobro para você ficar de boca calada e você não tem como pagar um supermercado. Tem um marido, é o Miguel, que também chama de você Assim, aquela história, aquilo aconteceu em vários casos. E a amiga, quando ela vai contar, essa mulher do Miguel, quando ela vai contar pra amiga falou, tem certeza que você É isso. ofereceu Vários. Se você pegar de 200 relatos, vários acontecem isso. A história de um parente próximo achar que perguntar se você não foi com uma roupa inadequada. A gente não deu condição, né? A gente não pôs a quantidade de coisas horríveis que aconteceram, porque se a gente pusesse, aí realmente não se assistia. Porque teve mulher que contou pro marido e levou uma surra. E isso, se for ao ar, assim, a gente fez a surra. Tem A um surra embate físico. existe uma surra de humilhação, mas a gente não botou essa mulher sendo espancada. Teve mulher que se automutilou, isso está na série, porque se você tem uma dor tão grande dentro de você que você precisa trazer uma fisicalidade para escoar aquilo por algum lugar, porque você não tem, aquela dor está desendereçada dentro do seu corpo, né? Então foram coisas que a gente teve que ter uma medida, porque realmente é macabro, a gente está tocando no terreno do humano e que beira o macabro, né? Mas sabendo que se isso tiver contexto, se tiver contexto, você é capaz de olhar para aquela mulher como sendo uma pessoa, sabe? Você consegue olhar para uma pessoa que se corta, você consegue olhar para uma pessoa, você tem que conseguir olhar para esse negócio. Como a gente não sabe. De tornar visual essa história toda, né? A série torna tudo visual. Enfim, é uma questão também, uma das mulheres que deu entrevista com vocês no Bial, não sei qual das duas, são importantes, né? Falando que não conseguiu assistir, né? E como, assim, aí isso me remeteu a uma outra história uma escritora chamada Mary Carr, sabe? Que escreveu o Clube dos Mentirosos, escreveu filme e tal. É um relato autobiográfico, ela lançou esse livro em 95, né? Que sofreu 2 estupros, a mãe era alcoólatra, isso foi bem, assim, marcou mesmo a história da literatura, esse gênero, né, nos Estados Unidos, o livro dela e tal, e ela falando que quando ela deu o livro para o filho ler, o filho adolescente, ela arrancou as páginas do estupro, porque ela tinha consciência que ela tinha descrito aquilo de uma maneira muito visual, muito
que ela não queria que ele ficasse com as imagens na cabeça. Que ele sabia que ela tinha sido estuprada, mas que ela não queria que ele lesse, que ele ia visualizar. Então essa coisa de vocês terem tornado isso tudo, essa história que a gente viu nos jornais e a gente sabia, os relatos jornalísticos, visual, é muito forte. É muito forte, isso é uma coisa, é uma parte do processo ali. Porque quando a gente está imaginando, né, a gente vai lá, senta, escreve uma cena e tal, por mais que a gente, claro, é da natureza do roteiro, a gente está escrevendo para ser filmado, né? Então aquilo vai virar imagem, então a gente já pensa assim. Só que, mesmo assim, na hora que a gente vê a imagem, a gente viu a imagem, quando a gente foi lá no dia da gravação do estupro, é um negócio, cara, que assim, a gente tinha escrito tudo aquilo, eu não estava preparada para ver. A gente saiu, assim, acabado. Porque humaniza, né? Porque você está vendo ali Claro, e a materializado. imagem é muito forte, é isso, por exemplo, na hora que a gente foi montar, né, você pega vários pedaços e tal, eu falei, não, bota esse, mas isso aqui também tá demais, porque se eu for ficar em tempo real aqui, mentira, tipo, olhando, não dá, a imagem é muito forte, ela é muito impositiva, é diferente do que você ler um relato escrito, que também pode ser fortíssimo. A Maya Angelou tem a descrição do estupro dela pelo padrasto, no Pássaro Canta na Gaiola, sempre no Pássaro Canta na Gaiola. É um negócio, assim, realmente, eu não me recuperei daquilo até agora, assim, eu nem consegui ir muito adiante no livro, porque eu nem sabia o que fazer depois daquilo, né, mas você imagina, se aquilo fosse filmado, eu não sei se fizeram filme disso, eu acho que não, né, mas assim, você nem, não dá pra fazer, aquela cena não dá pra fazer, porque aí a imagem te joga à frente. Agora tem uma coisa interessante que você está falando que tem a ver com a construção da narrativa. Né? Quando a gente estava no início do processo, a gente achava, né, que teria assim, quase que duas metades equilibradas da série, uma mais ou menos com um peso forte nos relatos, e que depois ia ser uma perseguição atrás desse homem, porque ele teve sim o habeas corpus, né, e ele sim fugiu do Paraguai, e ele sim, aquelas coisas que a gente sabe, o Supremo Tribunal Federal, né, Gilmar Mendes, que não foi assassinado, mas concedeu o habeas corpus. Então, a gente achava que isso ia ser mais ou menos em partes equilibradas, né? E conforme a gente foi fazendo, né, Maria dizendo, não, tá muito bom ficar com essas mulheres, porque a gente ia postergando. A gente ia postergando a parte de fazer a captura dele, porque a gente falava, a captura a gente vai pegar ele mesmo, ele pega ele no capítulo lá, pega no final. Vamos deixar elas falarem. A gente foi aumentando o tempo de fala das mulheres, porque a vida delas, as questões delas, a vida delas que era também boa. Quando, né, elas também tinham outra vida, ela também continuava com a Maria, ela continuava com a Maria, e aquilo não saía. Então, a gente ia se apaixonando por aquelas mulheres que, apesar de terem sofrido tudo aquilo, continuavam criando seus filhos, continuavam trabalhando, continuavam mesmo tendo um espinho na garganta até uma hora em que aquilo iria explodir. Mas a gente foi empurrando para frente porque realmente a vida... Aí a gente vê... Olha a Glória também ia morrer, a Glória em princípio ia morrer no capítulo 5, morreu no 8º, porque a gente não conseguia matar ela. A gente queria que ela visse, realmente, ela via as fotos do marido com outras mulheres e não demitia a fotógrafa. E a fotógrafa dizia, mas eu preciso continuar fotografando, você já não viu? E ela dizia, não estou pagando, vai lá. E ela ia, fotografava e trazia de novo. Então, e que relação louca é essa de você precisar ficar vendo? O que mais você precisa para tomar alguma atitude? Você precisa adoecer para tomar alguma atitude?